Pessoal, beleza? Eu sou a professora Camila. Vim falar com vocês sobre as divisões, né, regionais do mundo. Então, primeiro nós temos aí a ordem bipolar, depois as áreas de influência, também temos a divisão subdesenvolvido e desenvolvido, a divisão norte-sul, e nós vamos falar sobre o continente asiático, algumas características específicas, ok? Então hoje eu estou aqui com dois alunos do 8º TA, aqui do Colégio Ética, que tiraram notas muito boas comigo na primeira prova, então eu convidei eles para eles ajudarem nessa revisão de conteúdo para o pessoal do 8º ano, certo? Então tanto o pessoal do 8º ano da manhã quanto o pessoal do 8º ano da tarde pode assistir esse vídeo para ter mais conhecimento sobre o assunto e ajudar para revisar nas provas, certo? Então eu estou aqui com o João Pedro e também com a Heloísa, certo? Então o João Pedro vai começar falando um pouco, né, sobre a ordem bipolar e sobre a Guerra Fria para você, certo? Pode começar, João. A ordem bipolar começou depois da Segunda Guerra Mundial com as duas superpotências, que era a União Soviética e os Estados Unidos, porque elas se manteram estáveis financeiramente. Mas esse confronto aconteceu porque uma era socialista e outra era capitalista. Tem a primeira, segunda e terceiro mundo. A do primeiro mundo são as estáveis capitalistas e consumidoras. A do segundo mundo é como se fosse a União Soviética também, que é socialista e industrializada. O terceiro mundo são os países subdesenvolvidos, como a América Latina, algumas partes da África. Tá. E é importante lembrar que o período da Guerra Fria foi um período que não houve mortes por armamentos, porque na verdade o período da Guerra Fria ele foi, entre aspas, muito sério, porque as duas potências, a capitalista dos Estados Unidos e a socialista, a União Soviética, ameaçavam um ou outro, como eram bipolares, né, porque era um mundo dividido em dois grandes polos, tá? Eles ameaçavam um ou outro de explodir bombas nucleares. Então é por isso que é conhecido como episódio de Guerra Fria, que durou de 1945 a 1991. Então 1991 foi marcado pelo fim da União Soviética. E voltando no assunto, o mundo é dividido então em três partes, né, como o João Pedro falou: primeiro, segundo e terceiro mundo. Até hoje muitos livros, né, dizem que o Brasil é o país de terceiro mundo, algumas pessoas falam, mas é claro que eles vão falar baseado ainda numa regionalização antiga, datada, né, de 1945 a muitos anos atrás, que já não é mais utilizada para falar do desenvolvimento atual dos países, certo? E lembrando também que o mundo bipolar significou uma grande mudança para o planeta, porque muitos países foram se tornando capitalistas, tá? Que foi espalhando o capitalismo para o mundo. Em 1991, quando acaba a União Soviética, se encerra, o socialismo não acaba, certo? Então, não deixe de esquecer isso. A União Soviética termina, porém, o socialismo não desaparece do mundo. Então, nós temos ainda 5 países capitalistas no mundo até hoje. Aí nós temos 5 países socialistas até hoje no mundo, claro, influenciados aí desde a época da União Soviética, óbvio, né? Então essa regionalização, ela até hoje é utilizada para estudar o planeta. E também não foi só essa regionalização que foi utilizada para dividir o mundo. O João Pedro falou da ordem bipolar, mas também existe uma outra regionalização, que é chamada de regionalização de áreas de influência, que a Heloísa vai falar um pouquinho para a gente o que significa essa regionalização. Por exemplo, com o fim da ordem bipolar, que ficou desatualizada, o Japão, nesse período, o Japão estava se enriquecendo, porque eles começaram a produzir e comercializar pelo mundo todo. Então estava se formando um centro econômico muito importante para a economia. Então, ele acabaram influenciando a Oceania, e foi aí que surgiu um novo tipo de regionalização, que foi as áreas de influência, que era, por exemplo, a América do Norte influenciava a América do Sul nas suas comercializações, porque ocorriam pactos, acordos, que vão fazer com que esses pactos e acordos vão fazer que os Estados Unidos acabem influenciando toda a América Latina, né? E essa área de influência dos Estados Unidos, ela não acabou ainda. Na verdade, quando ela entra como área de influência depois da ordem bipolar que o João Pedro falou, o que vai acontecer? Os Estados Unidos ele começa a avançar mais ainda para influenciar o mundo. Então vamos pensar assim, a Heloísa falou então que o Japão influenciava a área da Oceania. A América do Norte, principalmente os Estados Unidos,
o quê? América Latina, né? América do Sul. Porque Então, tinha relações mais próximas. isso, elas são mais próximas, pactos, acordos comerciais que vão influenciar. O continente europeu, ele vai influenciar a África, por quê? Porque a Europa vai colonizar o continente africano. Então, a partir do momento que o continente europeu colonizou o continente africano, cria uma área de grande influência. Então, nós temos 3 áreas de influência. A área da América, certo? Influenciada pelos Estados Unidos. A área que o continente europeu vai influenciar a África, né, o continente africano. E a área também do Japão, que vai influenciar a Oceania. Pessoal, então, a área de influência, né, ela vem aí como uma das novas regionalizações para o mundo. Porém, as regionalizações não vão parar de acontecer. Uma nova regionalização mundial vai surgir, que é a famosa e muito utilizada ainda, a regionalização Norte-Sul. Isso. Essa regionalização, na verdade, não que ela permaneça até hoje, mas ela influencia muito. Então, o João vai falar um pouquinho da regionalização Norte-Sul. É que a Norte ela é a mais desenvolvida e a Sul é a subdesenvolvida. Lembrando que a Oceania está no Sul, só que ela é considerada no Norte por ela ser um país mais desenvolvido do que os restantes do Sul. Isso. Lembrando que nós temos a linha do Equador, que ela vai dividir o planeta em Norte e Sul, certo? Nessa divisão, a Oceania fica ao Sul. Porém, como esses países que se consideram mais desenvolvidos, eles vão acabar fazendo o quê? Fazendo com que a Oceania acabe entrando aí na área dos países do norte, ou desenvolvidos. Desenvolvidos no quê? Tecnologia, principalmente, né? Então, uma economia avançada, uma grande tecnologia. E os países que ficam ao sul, o que significam? Eles são os subdesenvolvidos, que, por exemplo, são mais pobres, digamos. América Latina, África. Mas tem alguns problemas nessa divisão, porque países do hemisfério sul também eram desenvolvidos em questão de tecnologia e economia, mas eles faziam parte do hemisfério sul e fizeram uma divisão meio errada. É que, assim, quem vai criar a regionalização vai receber influência em algumas coisas. É claro que nem todos os países da região sul, nessa regionalização, vai ser um país extremamente subdesenvolvido, né? Tem alguns países que se destacam na economia. Porém, os países que, para essa regionalização, colocavam quem ficava ao sul subdesenvolvido. Que são o quê? O que é esse país subdesenvolvido? É aquele que fornece matéria-prima, fornece mão de obra barata e tem uma industrialização tardia. Então isso, mais a pobreza, pouco desenvolvimento na educação, saúde, vai influenciar que esses países sejam colocados como países subdesenvolvidos, tá? Mas, professora, e aí, quer dizer que todas essas regionalizações que você falou não tem influência hoje? Óbvio que tem, né? Nós falamos de 3 regionalizações. Porém, hoje existe uma análise diferente. Então, o Brasil ele era considerado subdesenvolvido. Hoje, o Brasil é um país emergente, que está em crescimento, apesar da crise, né? Só que nós temos também países que se sobressaíram. A Índia, por exemplo, que era um país extremamente subdesenvolvido e hoje ele consegue ter um grande avanço na economia. Lembrando, muitos países como China, Índia e até outros que se sobressaem, saem do subdesenvolvimento e vão para emergente, eles, na verdade, melhoram a economia. Mas a sociedade e a educação, infelizmente, não vão evoluir que nem os países desenvolvidos, tá? Então, outra coisa, então, terminando o assunto aí, das regionalizações, nós vamos entrar um pouquinho no continente asiático, tá? Para falar um pouco sobre a cultura, um pouco sobre algumas características específicas da Ásia. Começa aí, então, João. A Ásia tem o país mais populoso do mundo, que é a China. Além de ter uma grande extensão, ele é muito desenvolvido economicamente e na tecnologia. Lembrando que os países mais populosos do mundo são da Ásia, a China e a Índia. Ambos os juntos, eles são maiores que qualquer outro continente no planeta Terra inteiro. Em relação à população, né? Pessoal, outra coisa importante, o continente asiático, né, tem a maior extensão territorial, né, do mundo, que é importante pensar, até porque quando tem muita extensão territorial é uma grande vantagem em cima de outros continentes, tá? O que a gente pode mais falar sobre a Ásia? Há alguns anos, um geógrafo, ele supôs o termo Eurásia para explicar que a Europa e a Ásia são a mesma porção de terra, emersa.
mas esse termo não é correto, porque a Europa, ela tem características específicas da Europa, que são diferentemente da Ásia, então esse termo não é correto. Na verdade, esse termo é utilizado para falar que a porção territorial está junto. Então, Eurásia, porque era a junção da Europa e da Ásia. E outra coisa importante para falar também é que culturalmente e historicamente, a Europa e a Ásia não tem nada a ver, tá? Lembrando também que a Ásia é 30% da população mundial, é muita coisa. Isso. Então, quer dizer, tendo muita população, eu tenho também, claro, problemas sociais muito graves. Dentro do continente asiático, eu tenho aí um destaque para o Japão, né, que é um dos países mais desenvolvidos do mundo na tecnologia, além dos níveis, né, elevados na educação, saúde, de excelência. O continente asiático também é conhecido como o surgimento do desenvolvimento da agricultura, das aglomerações, né? Então ele vai ter um grande destaque aí para o surgimento das aglomerações, das sociedades e do desenvolvimento da agricultura. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante para o mundo, porque a partir daí os países, né, e os continentes começaram a se desenvolver a partir de técnicas que surgiram no continente asiático. Lembrando também que a Ásia teve muitas essas aglomerações por causa do clima temperado que tem na Ásia Ocidental. Isso. Por que favoreceu a aglomeração? Porque o clima mais ameno faz com que as pessoas consigam desenvolver melhor a agricultura. E também vão procurar rios e lugares para se instalarem, para poder desenvolver sociedade. Certo? Então o João Pedro vai falar um pouco sobre o Ur. Tipo, essas aglomerações, uma delas é a cidade do estado do Ur, que foi muito boa para o desenvolvimento da agricultura da Ásia. E também para a sociedade, né? Quando tem uma aglomeração, tem também desenvolvimento social. E os povos da Ásia? Com o desenvolvimento da agricultura, permitiu que povos chegassem mais a esses países. E hoje tem muitas potências lá no continente asiático, que é a China e o Japão, que são grandes centros econômicos para o mundo. Isso. Também a Índia também é outra grande potência da Ásia. Da Ásia, né? É claro que nem todo, né, o continente possui aí uma economia excelente, uma tecnologia de ponta, mas alguns países aí, como a China e o Japão aí, se destacam. Claro, o Japão se destaca mais ainda devido à sua tecnologia que sobressai aí aos outros países do continente asiático, certo? Pessoal, então aqui eu queria agradecer a presença da Heloísa e a presença do João Pedro por nos ajudar aí a entender mais um pouco sobre as ordens, a regionalização do mundo, um pouco sobre o continente asiático, certo? E quero agradecer a todos que estão assistindo, espero que vocês curtam, deem like, compartilhem. Pessoal, não se deixem de se inscrever no canal, divulguem as redes sociais, vai estar no final do vídeo, vai estar as redes sociais, vão estar as redes sociais do João e também da Heloísa, para quem quiser seguir eles, certo? Então no final do vídeo, pessoal, não esqueçam de curtir, compartilhar, ajudar o canal, porque aprender sempre é importante. Conhecimento nunca é demais, certo? Então até o próximo vídeo. Se você quiser continuar acompanhando, se você quer continuar acompanhando o canal da professora, tem agora aquele sininho em cima de se inscrever, daí você vai receber sempre as atualizações. Isso mesmo. Então coloquem meus vídeos para que você possa sempre ver quando eles são acessados. Coloque aí o sininho lá em cima, clica lá para você receber sempre as atualizações do meu canal, certo? Pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo e compartilhem sempre conhecimento nunca demais. Falou!